Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma análise e hoje nós estaremos fazendo uma análise de um livro muito interessante que é o livro de Ruth. O livro de Ruth, capítulo de número 1. Nós estaremos fazendo uma análise interpretativa dentro das regras de interpretação para que nós possamos extrair desse livro, pelo menos do capítulo 1, algumas pérolas que estão encontradas aqui, tanto no contexto da versão João Ferreira de Almeida, como também nos textos originais. Nós estaremos falando sobre algumas curiosidades interessantes, né? Desde já, você que ainda não segue o nosso canal aí, clica no sininho, não deixa de ficar atento às novidades que estarão aparecendo em breve e compartilha com todos aqueles que desejam ter um conhecimento aprofundado, ter um conhecimento à frente das coisas de Deus, da palavra de Deus, pessoas que gostam de teologia, de hebraico, grego, tradição judaica e, o mais importante, pessoas que desejam entender e interpretar a Bíblia dentro da sua ideia primordial que nos foi passada. Tá bom? Clica aí no sininho, se torne nosso seguidor e vamos para a nossa análise. A nossa análise, ela começa no livro de Ruth, capítulo 1, e diz assim: Aconteceu que quando julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Betlehem, de Judá, foi encaminhado a habitar temporariamente num campo de Moabe, e ele com sua mulher e seus filhos. E era o nome daquele varão Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus dois filhos Malom e Quilom, efrateus de Betlehem de Judá, Belém de Judá. Chegaram, pois, aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela foi deixada com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome de outra era Ruth. E habitaram ali por cerca de 10 anos. Depois morreram também os dois, Malom e Quilom. E a mulher foi deixada sem seus dois filhos e sem seu marido. Então ela se levantou com suas noras e regressou dos campos de Moabe, porque no campo de Moabe ouviu que a mão de Shaddai havia visitado a seu povo para lhe dar pão. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que fala a respeito do período dos juízes. E é muito interessante nós pararmos para falar um pouquinho a respeito do tempo dos juízes, porque o escritor de Ruth cita que toda essa narrativa acontece muito próximo da época em que os juízes julgavam. Para quem não sabe, o livro de Juízes é um livro que apresenta um dos períodos mais tenebrosos, mais sanguinários e que aqui apresenta mais tempos difíceis na história do povo de Israel. Quando nós entramos no livro dos Juízes, nós entramos na época da teocracia, que foi algo que durou aproximadamente 320, 350 anos, e relata a história dos juízes. Muitas pessoas não sabem que o livro dos Juízes é uma época de perdas e ganhos na vida do povo de Israel. E se existem os juízes de Israel, é porque simplesmente o povo não valorizou a conquista da terra prometida. Porque no livro de Juízes, capítulo 1, Israel já está na terra e Israel já está perdendo novamente a terra. Por isso se levantam juízes para reconquistarem aquilo que o povo de Israel perdeu
que foi entregue pela mão de Josué e Caleb como cumprimento da promessa de Deus a Abraão há mais de 430 anos atrás, e que começou a se perder exatamente pelo povo não saber administrar e não valorizar as bênçãos de Deus. Então, o texto-chave do livro dos Juízes é um versículo que vocês vão de perceber que aparecerá toda vez que um novo juiz se levantar. E aconteceu que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor permitiu que uma nação estrangeira se levantasse e julgasse a Israel para que Israel passasse por um processo. Então, o livro de Juízes é um livro de perdas e ganhos. Vocês vão perceber que o povo perde a terra, o povo perde o campo, começa a clamar a Deus, depois de muitos anos, Deus levanta um juiz, o juiz peleja contra o povo inimigo, pelejando contra o povo inimigo, ele devolve a terra ao povo de Israel, morrendo o juiz, Israel volta a cometer os seus erros, e novamente começa-se todo o processo de um novo povo, sejam eles os midianitas, sejam eles midianitas, sejam eles qualquer povo que se levanta contra Israel, e o livro de Juízes, então, se torna um livro de perdas e ganhos, perdas e ganhos, perdas e ganhos. Então, a época em que o livro de Ruth começa é exatamente nessa época. É exatamente nessa época onde temos juízes que por muitos são tratados como heróis. Mas quando paramos para observar verdadeiramente de forma mais profunda as suas histórias, percebemos que não eram, né? Alguns mestres da Torá, alguns mestres da tradição judaica, lançam comentários a respeito do período dos juízes, dizendo que o livro de Juízes é um período de muita ignorância na história do povo de Israel, porque o povo não meditava na Torá, não meditava na lei de Moisés, na instrução. Há quem diga que é até por isso que Jefté fez aquele voto tolo, exatamente por ser um analfabeto de Torá, um indouto de Torá. Mas esse vídeo sobre Jefté fica para outro dia. Entrando nesse capítulo, nós vemos aqui que aconteceu um período de grande dificuldade sobre a terra, e um homem que era de Belém de Judá, chamado Elimeleque, pegou a sua esposa Noemi, pegou seus filhos Malom e Quilom e migrou para as terras de Moabe. Aqui nós já começamos a enxergar algumas coisas, principalmente para o povo judeu, que é muito importante de nós entendermos para que possamos decorrer a caminhada do livro. O povo de Israel, ele tem uma promessa com Deus. O povo de Israel, ele é cuidado por Deus, e por todo judeu, Israel é a terra que habita a presença de Deus. Então, toda vez que um, um hebreu, um israelita, um judeu, oriundo da tribo de Judá, biblicamente falando, sai de Eretz Israel, a terra de Israel, e vai para uma outra terra, automaticamente ele está se colocando em uma galut. O que é uma galut? Uma galut é um exílio. E no exílio, a presença de Deus, ela não se manifesta, a presença de Deus, ela não atua da mesma forma que atua na terra de Israel, segundo o pensamento dos tempos bíblicos, ok? Muito importante deixar isso claro, o pensamento dos tempos bíblicos. Sendo assim, nós percebemos que nessa saída de Elimeleque, onde ele vai para a terra de Moabe, e aconteceu que quando julgavam os juízes, houve fome no país, e um homem de Belém de Judá foi encaminhado a habitar temporariamente num campo de Moabe, ele com sua mulher e seus filhos. E era exatamente esse homem Elimeleque. É interessante nós percebemos que assim que eles saem da terra de Israel, eles estavam fugindo da fome.
Eles estavam fugindo de um juízo. Porque, biblicamente falando, no Antigo Testamento, existem três maneiras onde o povo é tratado: através da fome, através da guerra e através da peste. Nós percebemos em Devarim, Deuteronômio 28, na parte das maldições, que são muito maiores que as bênçãos, que a maneira que o povo de Israel passava por muitas adversidades era através da fome, através da guerra, que é a espada, e através da peste, que é a enfermidade. E nós podemos ver isso e enxergar isso praticamente Deuteronômio 28, na oração, né, em 2 Crônica 7,15, quando Deus fala que ele cerraria os céus e não houvesse chuva, mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhasse, clamasse, ele ouviria. Nós temos o livro de Joel, nós temos a desobediência de Davi, enfim, nós temos diversas passagens bíblicas que nos apresentam que esse texto que nós acabamos de ler e esses conceitos aqui eram conceitos de desobediência ou de quem estava na galuta, quem estava em um exílio. E nós percebemos aqui que por mais que esse homem tenta fugir da fome, nós percebemos que os problemas em Moabe continuam o perseguindo e até mesmo de forma pior, porque o texto diz que ele morre nas terras de Moabe. Morrendo ele nas terras de Moabe, nós vemos Malom e Quilom se casando com duas moças que são chamadas de Orfa e outra chamada de Ruth. Eles ficam aproximadamente 10 anos ali naquela terra, e logo depois disso a história nos conta que morreram os dois filhos. E Noemi foi deixada viúva. E nós sabemos que nos tempos bíblicos, naquela época, pela mulher não ter o espaço que tem nos dias de hoje, a vida da mulher semita, a vida da mulher dos tempos bíblicos, era muito complicada se porventura ela não fosse casada. Era muito complicada se porventura ela não tivesse um marido ou quem sabe os filhos para cuidar dela. E a partir daí nós percebemos que o texto vai nos mostrar que Noemi deseja retornar à terra de Israel, retornar à sua terra e abandonar as terras de Moabe. Por que ela deseja abandonar as terras de Moabe? Porque tudo nas terras de Moabe deu errado. Todo o plano, todo o planejamento que foi feito por Elimeleque acabou dando totalmente errado. Se ele fugiu da fome na terra de Israel, se ele fugiu da fome que estava sobre as tribos e sobre a tribo dele, que era de Efraim, ele encontrou algo pior que nós estamos vendo aqui, que foi a sua morte repentina e depois a morte dos filhos. Então nós vemos aqui que a visita às terras de Moabe foi muito pior do que se ele tivesse ficado na sua própria terra. E com isso nós tiramos a primeira lição que o texto nos apresenta. A primeira lição que o texto nos apresenta é que ele não se encontra debaixo de uma ordenança divina. Ele não se encontra debaixo de uma bênção de Deus para poder fazer essa saída. E isso nos mostra que muitas vezes, quando o homem procura soluções pela sua própria mão, ele pode no futuro encontrar algo muito pior do que aquilo que ele estava temendo que acontecesse com ele onde ele estava. Então aqui nós temos a destruição da família. E outra coisa importantíssima que nós devemos prestar a atenção é a distância que ele estava de Israel. Essa distância apresenta que ele foi para um lugar totalmente longe da presença de Deus, totalmente distante dos planos e da cobertura divina. E estas desgraças começaram a acontecer. Por exemplo, outra coisa, nós vemos aqui que eles se casaram com moabitas. Olhando para a lei de Moisés, isso não era um casamento muito lícito.
olhando para a lei de Moisés, a primeiro ponto de forma crua, se eles estivessem na terra de Israel, eles teriam casado com mulheres da tribo de Efraim, de dentro do pacto do próprio Abraão. Então, nós analisamos que a vida em Moabe é uma vida que praticamente deu totalmente errada. Nós percebemos aqui que foi uma desgraça, foi uma catástrofe a vida dessa família. Mas quando Noemi deseja tomar uma posição e entender que é tempo dela voltar para a terra dela, nós vemos que ela tem duas noras que ficaram viúvas. Uma é chamada de Orfa e a outra é chamada de Noemi. Perdão, é chamada de Ruth. E a princípio elas desejam voltar com Noemi para a terra de Israel. Todavia, uma não aguentou o processo e no meio do caminho acabou retornando para Moab. E essa foi Orfa. E a outra que nós temos aqui é exatamente Ruth, a qual o livro vai desenrolar e contar muito sobre a sua história. É interessante que nós venhamos parar por alguns momentos e nós venhamos falar um pouquinho a respeito dos nomes, né? Dos personagens que participaram da desgraça que acontece na terra dos Moabitas, né? O primeiro nome que nós começamos a falar um pouco, aqui se seguiram os nomes dos imigrantes, né? O marido era Elimeleque. Aos ouvidos israelitas, né? Aos ouvidos israelitas de costume, provavelmente Elimeleque significa o meu Deus é rei, ou Deus é rei. Linguisticamente falando, o nome foi típico da era monárquica e não necessariamente uma invenção do narrador. Por que eu falo de uma invenção do narrador? Porque existem pessoas que acreditam que tais nomes são simbólicos, porque alguns possuem grande dificuldade de tradução. É possível que meu Deus é rei expresse o tema da história, isto é, Deus, o rei, conduzirá os eventos que seguem, ou simplesmente tenha vindo de uma firme convicção, religiosa de seus pais que deram esse nome. Certamente, dada a situação do homem, não se pode deixar passar a ironia deste nome. Que alguém cujo Deus é rei tenha que fugir do território desse rei por causa da fome. Será que temos assim que prosseguir na história dizendo onde Deus está em tudo isso? Olha que coisa interessante o nome Elimeleque. O meu Deus é rei, né? Ou Deus é rei. Um homem que possui o nome de Deus é rei abandona a terra de seu próprio rei e foge para uma terra distante. E percebemos que quando ele foge da terra distante, quando ele foge da terra do rei, é porque, ao que parece, ele não confiou que o próprio rei que está no seu nome, que é Deus, poderia sustentar ele e a sua família no meio daquela grande adversidade. Ele não confiou no rei. Provérbios 14, 12, né? Fazendo aqui um causuísmo simples, né? Ele diz o seguinte: há caminhos que ao homem parecem certos, mas o final deles é caminho de morte. E nós vemos aqui exatamente a ironia de um homem que seus pais colocaram o nome de Elimeleque, meu Deus é rei, e parece que Elimeleque não confiou exatamente no seu rei, fugindo para outra terra e morrendo até mesmo de coisa pior. O nome de sua esposa, Noemi, sem dúvida, é derivado de uma raiz que nos leva a agradável e linda. Como com Elimeleque, este nome não ocorre em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. É uma característica interessante. Esse nome não ocorre em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Mas sua raiz tem uso amplo em nomes próprios semitas ocidentais, desde tempos tão remotos como 1400 anos antes de Cristo, né?
Isso sugere que Noemi não foi necessariamente criação do autor. Mais uma vez, voltamos nesse assunto. Não é criação de autor esses nomes. Isso sugere que Noemi não foi necessariamente criação do autor. Incerteza sobre a significância linguística de sua terminação, porém, nos priva da certeza de quanto ao seu real sentido. Provavelmente, Noemi significa uma agradável ou minha agradável. Apresenta aqui que ela era uma mulher totalmente agradável. O sentido do nome de cada um dos dois filhos é igualmente incerto. E é engraçado que o que eu vejo de gente tentando traduzir o nome desses dois, mas dentro de fontes acadêmicas, a maioria dos grandes acadêmicos tem uma certa dificuldade para a tradução dos nomes Malom e Quilom. O sentido dos nomes de cada um dos dois filhos é igualmente incerto. Malom provavelmente ele vem de uma raiz. A palavra Malom é escrita com men, ret, lamed e nun sofit, né? O seu nome hebraico é Mahlon. Existe uma certa dificuldade na tradução, uma radical não comprovada em hebraico, exceto em nomes próprios e, portanto, com sentido desconhecido. Até hoje não foi encontrado um nome semita comparável ao nome Mahlon, e seu relacionamento com a muito citada palavra árabe, Mahalá, que seria algo como ser estéril. É incerto. O mesmo se aplica a outras derivações propostas particularmente, aquelas baseadas em outros cognatos árabes. Como Malom, Quilom tem a terminação on, como em nomes próprios semitas, e é provavelmente comprovado em ugarítico no nome quiliano. Por um lado, se for derivado da raiz, estar completo, estar no fim, significaria algo como perfeição, inteireza. Ou, se nós fôssemos analisar para um lado negativo, algo muito parecido como definhar de desgosto, aniquilamento. Por outro lado, se for uma forma de diminutivo do hebraico keli, vaso, significaria algo como pequena vasilha. Então, o que nós vemos aqui quando nós fazemos a análise, né, dos nomes da família de Noemi? A despeito de suas incertezas etimológicas, 3 desses nomes têm correspondentes genuínos no Antigo Oriente Próximo. Esse fato tira toda a força da ideia popular de que são invenções do autor, que ele buscou com isso predizer. Por exemplo, a morte iminente dos filhos, dando-lhes os nomes, doença e aniquilamento. Ao contrário, o aparente uso comum desses nomes nos dias dos juízes favorece aceitá-los como nomes autênticos nas famílias em vez de meras invenções. Mais importante, porém, é a observação de que o nome dos dois filhos, Malom e Quilom, rimam, uma característica comum em narrativas bíblicas, além de ajudar a memorização para facilitar passar adiante a tradição. O rimar pode também dar a entender que os dois personagens vão desempenhar apenas um papel secundário na história. Além disso, a repetição dupla, que parece supérflua, seus dois filhos, né? Versículo 3 e 5, duas esposas, introduz um tema importante. Duas pessoas deverão fazer escolhas contrastantes. O autor acrescentou que esses 4 indivíduos eram efrateus de Belém de Judá, embora não se possa afirmar com certeza essa expressão. Provavelmente foi uma forma etínica de especificar o clã da tribo de Judá, ao qual a família pertencia. Bom, depois de nós termos analisados os nomes, né, o que nós percebemos
capítulo 1 de livro de Ruth, do livro de Ruth, é que o pai de família tinha por significado no nome: o meu Deus é rei, ou Deus é rei, Elimeleque. E com isso nós percebemos, né, Elimelech é o seu nome. E com isso nós percebemos que quando ele se distancia da terra do rei, quando ele se distancia do reino de seu rei, que é Deus, as coisas começam a piorar e as coisas começam a complicar muito na narrativa bíblica. Nós percebemos também que o nome Noemi, né? Ele fala sobre uma mulher agradável, algo do tipo, mas quando nós entramos em Malom e Quilom, na maioria dos dicionários, né, conhecidos, principalmente de língua portuguesa, os seus nomes, dicionários bíblicos da língua portuguesa, os seus nomes sempre estão ligados à desgraça, aniquilamento, fraqueza, alguém que está definhando, alguém que tem desgosto. É muito interessante como os nomes são muito pejorativos, né? Como eu acabei de ler em uma obra que está aqui comigo, que no final eu vou mostrar. Nós começamos a perceber que o nome dos meninos que estão ali, eles relatam a respeito de uma desgraça muito grande por quem sabe ter saído da terra de Judá, ali da possível tribo de Efraim. E aí nós vemos que quando ela toma a decisão de voltar para casa, aparece a personagem Ruth. E a personagem Ruth, ela nos mostra, então, no desenrolar do livro, muitas lições importantes que nós podemos entender. Se nós fôssemos pregar o livro de Ruth, 4 mensagens de dentro desse livro, é certa que será de muita edificação para todos aqueles que desejam aprender um pouco mais. Lealdade e fidelidade é o primeiro tema que o livro apresenta. A história de Ruth é um testemunho de lealdade e fidelidade, mesmo diante da adversidade. Ela escolhe ficar ao lado de sua sogra Noemi, demonstrando um compromisso profundo e altruísta. O livro de Ruth é uma pérola na narrativa bíblica, é uma pérola para quem sabe meditar e observar esse livro. Porque esse livro mostra que o compromisso profundo, a lealdade e a fidelidade a Noemi e o altruísmo de se preocupar com Noemi, já sendo ela uma mulher de idade, velha, vamos assim dizer, mostra exatamente o desenrolar da trama, que isso fez com que ela também se aproximasse do povo de Israel e, com o passar do tempo, ela viesse se converter. Então, o que nós vemos no livro? A gratidão de Ruth gerou lealdade e fidelidade. E essa lealdade e fidelidade fez com que ela gerasse um compromisso profundo, e automaticamente esse compromisso profundo fez com que Ruth esquecesse as terras de Moabe e abraçasse a sua nova terra, o seu novo povo e também o seu novo Deus. Aqui nós temos uma prova de conversão. Aqui nós temos uma prova de proselitismo no Antigo Testamento. Aqui nós temos uma estrangeira, alguém que não nasceu na terra de Israel, não é filha de judeus, né? Buscando ao Deus de Israel e se encontrando com o Deus de Israel. Versículo mais famoso do livro, Ruth 1,16, diz assim: disse Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E aqui nós temos o capítulo que fala da maior trama, né? O que nós vemos no primeiro capítulo é que escolhas que levam a lugares que Deus não está, escolhas que levam a lugares que não carrega princípios éticos e morais, escolhas que levam a lugares onde muitas vezes vamos pela nossa própria sorte,
vamos pela nossa própria confiança, podem causar grandes problemas não para nós, como também para pessoas que estão conosco. A escolha de Elimeleque complicou a vida de seus filhos e também de sua esposa. Não é a primeira vez que isso acontece. No livro de Jonas, vocês vão se lembrar que os marinheiros estavam a perder tudo, o navio estava a despedaçar-se exatamente por causa de uma escolha errônea de Jonas. Quando nós analisamos, né, o capítulo, o próximo ponto, no próximo ponto, nós temos a provisão divina, né? A narrativa destaca a provisão divina na vida de Ruth e Noemi. Ruth colhe na plantação de Boaz, que acaba por se tornar seu parente redentor, um símbolo de graça e cuidado de Deus para com o seu povo. No capítulo 2, nós percebemos que Deus ele responde, né, o desejo e a lealdade de Ruth. E até mesmo a sede de compromisso de teu povo será meu povo e teu Deus será meu Deus. Nós vemos aqui Ruth se aproximando de Deus e Deus se aproximando dela para cuidar dela e de Noemi através dos cuidados de um homem chamado Boaz. Então, o livro de Ruth, ele também fala a respeito de provisão divina. É importantíssimo entendermos que aqui está mais um tema excelente para nós analisarmos, a provisão divina. A provisão de Deus está no livro de Ruth. O terceiro ponto que nós temos é exemplo de uma mulher virtuosa. Ruth não era qualquer uma. Ruth não era qualquer uma. Nós já percebemos isso no capítulo 1. Ruth é o exemplo de uma mulher virtuosa. Ruth é frequentemente celebrada como um exemplo de mulher virtuosa, cujas ações refletem a importância da integridade, humildade e confiança em Deus. Então, aqui nós temos o exemplo de uma mulher virtuosa que chama a atenção de Deus com sua atitude e também chama a atenção de Boaz, porque Ruth não era qualquer uma. Ruth não era uma mulher cascaveleira, como no livro de Provérbios. Ruth não era uma mulher que não parava com seus pés em casa, como o livro de Provérbios. Ruth não era uma mulher adúltera, como no livro de Provérbios. Ruth não era uma mulher rixosa, como o próprio Provérbios apresenta. Enfim, em Ruth nós encontramos qualidades e exemplo de uma mulher virtuosa. Leia o livro e explore as virtudes de Ruth, porque não são poucas. Então, aqui nós temos o terceiro ponto do livro. Ela é exemplo de uma mulher virtuosa. Exemplo de uma mulher virtuosa. E o quarto e último ponto que nós temos, ela carrega uma genealogia significativa. Dentro do ponto de vista judaico, ela é nada mais, nada menos que a avó do rei Davi. E dentro do ponto de vista cristão, ela se encontra na genealogia de nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Então, o que nós vemos? Nós vemos algo significativo. O livro de Ruth culmina com a genealogia que conecta Ruth ao rei Davi. Esta conexão é significativa na narrativa bíblica, pois Jesus Cristo, o Messias, é posteriormente descendente de Davi. Então, nós vemos aqui a importância de Ruth na história e no legado que deixou. E vemos também algo que praticamente é impossível de se encontrar, mas encontramos no Novo Testamento, Ruth sendo uma das 4 mulheres que estão na genealogia de Jesus Cristo. Então, ela carrega uma genealogia significativa, e só carrega a genealogia significativa quem é importante. Só carrega a genealogia significativa quem faz coisas importantes. E por que Ruth se torna uma mulher importante? Pelas decisões escolhidas no meio da adversidade que se encontra no capítulo de número 1. Ruth foi uma mulher que soube lidar com a crise tanto cultural como emocional, porque ela era uma viúva,
e ela tomou uma decisão que ela foi até o fim. Por isso, nessa decisão que ela tomou, ela se tornou a pessoa que ela se tornou à luz da Bíblia. Então, o livro de Ruth é um livro que é uma pérola dentro da narrativa bíblica. E aqui nós vimos que é possível encontrar, no mínimo, 4 mensagens poderosas para que você possa ministrar ou até mesmo dar uma aula, meditar. O livro de Ruth, por menor que seja, ele é importante e carrega lições e temas poderosos para todos nós, ok? É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa análise do livro de Ruth. Não se esqueça de compartilhar. Se ainda não está inscrito, se inscreva, clica ali no sininho, pois em breve novidades virão, ok? Que você possa ser abençoado, que você possa crescer na análise interpretativa do conhecimento bíblico e até a próxima aula nós nos encontramos para mais temas, livros e mensagens interessantes.